Bem, meus amigos, boa tarde. Nós estamos dando início hoje à nossa quarta aula digital, né? Eu espero que vocês estejam estudando bastante e buscando realmente compreender os conteúdos programáticos. É muito importante a colaboração de vocês com os estudos domiciliares para que realmente juntos consigamos aí ter o máximo de aprendizado possível. Inclusive eu gostaria de parabenizar a turma do 8º ano pela maravilhosa participação nas aulas online. É muito importante aquela troca de conhecimento, porque realmente nós estamos conseguindo aprimorar e, acima de tudo, remover qualquer possível dúvida que possa existir. Então, basicamente, dando prosseguimento aqui, iniciando a aula 4, nós temos aí o sangue e as suas funções. Então, pessoal, basicamente, quando nós falamos de sangue, o sangue ele nada mais é do que um tecido fluido, né, que é importantíssimo para o organismo. Por quê? Porque ele apresenta uma série de funções. E basicamente, quando se fala em subdivisões do tecido sanguíneo, nós precisamos entender que, primeiramente, o tecido sanguíneo ele está dividido em plasma, que seria a parte líquida, e plaquetas, hemácias e leucócitos, que nós podemos chamar de elementos figurados, ou seja, seria justamente a parte sólida do conteúdo sanguíneo. Antes de iniciarmos a explanação dos elementos figurados e do plasma propriamente dito, nós precisamos conhecer algumas funções do tecido sanguíneo. Primeira delas, vocês sabem, importantíssimo, a questão do transporte, não só do gás oxigênio, que é um gás fundamental para o metabolismo corpóreo, como também o transporte de nutrientes. Nós sabemos que o nosso corpo ele precisa de energia e os nutrientes que nós adquirimos do processo de digestão, onde o nosso corpo absorve esses nutrientes, eles são transportados justamente por meio do tecido sanguíneo propriamente dito, ok? Outra função interessante são os resíduos metabólicos. O nosso corpo, ele executa uma série de atividades metabólicas e, no momento que tais atividades estão sendo executadas, há a produção de resíduos. Os principais resíduos, o gás carbônico. É um resíduo, um exemplo clássico de resíduo que o nosso corpo produz e que precisa ser eliminado. Essa eliminação ela é feita basicamente por meio do tecido sanguíneo. E terceira função primordial, muito cuidado com a prova, conduzir hormônios. Vejam só, os hormônios, eles nada mais são do que mensageiros químicos. E é interessante porque a ação do hormônio ela é muito rápida. Por quê, professor? O nosso corpo, ele apresenta glândulas conhecidas como glândulas endócrinas, que seriam as glândulas produtoras de hormônio. Elas liberam esses mensageiros diretamente na corrente sanguínea. E automaticamente, ao serem liberados na corrente sanguínea, esses mensageiros são levados muito rapidamente ao lugar de ação, né? Ao local de atuação. Então o sangue, ele ajuda nessa condução, a condução hormonal pelo organismo, ok? Vamos lá. Galera, quando nós falamos de sangue, primeiro detalhe, nós possuímos elementos figurados, que seriam, no caso, a parte líquida do sangue.
Os leucócitos, eles basicamente são conhecidos popularmente como glóbulos brancos. São os primeiros elementos figurados que nós iremos estudar. E quando nós citamos os leucócitos, nós temos que entender que tais células são classificadas de acordo com a sua estrutura, vista ao microscópio. Basicamente, eles são classificados em dois grandes grupos. Os leucócitos granulócitos, você ao observá-los no microscópio, você vê uma visão de pequenos grânulos, e os agranulócitos, que como o próprio nome já diz, agranulócitos, não são grânulos, né, propriamente dito. E é interessante porque os leucócitos granulócitos, eles se dividem basicamente em três tipos. O primeiro deles, os neutrófilos. Professor, o que são neutrófilos? Neutrófilos seriam células que basicamente elas são originárias dos leucócitos. E a função primordial desses neutrófilos é justamente o quê? Primeiro, são células originárias de células-tronco. Então, basicamente, as células-tronco mieloides, que seriam as células que dão origem a esse anticorpo, elas vão representar, se você for ver na magnitude, os neutrófilos, eles vão representar de 60 a 70% dos leucócitos no sangue humano. Ou seja, professor, são importantes demais. Por quê? Olha só, de 60 a 70% na corrente sanguínea. E o mais interessante, qual é a principal função do neutrófilo? Fagocitar bactérias, ou seja, englobar bactérias, englobar micro-organismos que invadem o nosso corpo a fim de nos contaminar. Então, os neutrófilos, a função dele, fagocita e digere essas bactérias, esses organismos invasores. Temos aí também os eosinófilos. Muito interessante, vocês vão fazer prova, tem que ter cuidado. Eosinófilo, ele pode ser chamado acidófilos, tanto faz você chamar eosinófilo ou chamar acidófilos. Não existem em grande proporção. Basicamente, eles vão compor de 2 a 4% dos leucócitos no corpo humano. Agora, eles são interessantes, por quê? Porque a função deles é combater invasores, a mesma função do neutrófilo, só que esses invasores, eles têm um tamanho maior. Podemos citar como exemplo aí os vermes parasitários, tá? Basicamente, eles combatem liberando basicamente o quê? Proteínas que são tóxicas a esses vermes e automaticamente promovendo aí a proteção do organismo. O último aí tipo de leucócito granulócito seria o basófilo. Dos 3 granulócitos, o basófilo é o que vai existir em menor proporção. Basicamente, os basófilos, eles existem entre 0,5% e 1% dos leucócitos encontrados no sangue humano. E é interessante porque eles liberam histamina. O que é a histamina? Ela está relacionada com os processos alérgicos, combater as alergias do nosso organismo. Mas apesar deles liberarem a histamina, nós ainda não sabemos ao certo a sua, a sua real função. O que nós sabemos é que a histamina, ela combate os processos alérgicos. E é interessante porque as respostas alérgicas que o nosso corpo ele vai executar, beleza? Quando nós falamos de leucócitos agranulócitos, nós vamos ter em primeiro lugar aí os monócitos. Primeiro detalhe,
são células sanguíneas de grande porte e basicamente elas existem no sangue entre 3 e 8% de todos os leucócitos do nosso corpo. E é interessante, por quê? Porque são células que elas automaticamente conseguem migrar para as estruturas teciduais do nosso organismo, tá? Fagocitando, ou seja, eles, além de fagocitarem micro-organismos, promovendo aí a proteção do nosso corpo, eles também acabam com as células mortas, beleza? E por último aí os linfócitos, basicamente compreendem de 20% a 30% de todos os leucócitos do sangue e são interessantes porque os linfócitos eles existem de 3 tipos: linfócito B, ou você pode chamar células B, linfócitos T, você pode chamar células T, ou as que eu acho mais interessante, as natural killer, que são basicamente linfócitos que vão atender aí, a gente chama no linguajar biológico por células NK. E é interessante porque cada um deles vai executar a função de combater infecções, ou seja, além deles combaterem infecções no nosso organismo, eles também combatem o câncer, e isso é, de uma maneira geral, interessantíssimo, tá? Aqui, pessoal, nós temos a composição do sangue, e é válido ressaltar que, olha que coisa interessante, o nosso sangue, 50% dele é composto pelo plasma. E professor, o que é o plasma? A parte líquida do sangue. É interessante porque o plasma, ele é formado basicamente, no seu interior existem os elementos figurados, água, sais minerais, e é interessante porque o plasma, ele transporta tudo isso, tendo em vista que seria a parte líquida do sangue. 5% aí os leucócitos e as plaquetas. Muito interessante, não é? Quando a gente fala leucócito, acabei de falar deles, são os glóbulos brancos, células de defesa do nosso organismo. Temos aí as plaquetas, podem ser chamadas tecnicamente de trombócitos, e é interessante porque a plaqueta, a função clássica dela seria justamente o quê? Promover o processo de coagulação sanguínea. Então, quando a gente cita a nomenclatura plaqueta, nós estamos automaticamente nos referindo ao processo de coagulação. E 45%, interessantíssimo, nós temos aí as hemácias. Professor, o que seriam as hemácias propriamente ditas? É justamente isto aqui que vocês estão vendo na imagem, ó. Isso aqui vermelhinho são os chamados glóbulos vermelhos, as hemácias, imprescindíveis à nossa existência, à nossa vida. As hemácias, elas apresentam como função uma série de condições imprescindíveis à manutenção da vida. Uma delas, a condição da respiração celular. Transportar o gás oxigênio até os órgãos e trazer até os pulmões o gás carbônico, para que este seja liberado por meio da chamada hemoglobina. Então, pessoal, as hemácias, elas apresentam, pelo menos em termos quantitativos, 45% do nosso sangue, do nosso tecido sanguíneo. Show? Vamos lá para frente. Sistema linfático. Galera, quando a gente fala de sistema linfático, basicamente o sistema linfático ele está associado com as defesas do nosso organismo, a nossa proteção. É basicamente um sistema periférico em relação ao sistema cardiovascular. O sistema linfático, ele protege, defende o nosso corpo por meio dos órgãos aí de defesa, os linfonodos, as tonsilas e o baço,
que seriam basicamente estruturas importantíssimas na defesa do nosso organismo. E professor, essa linfa, por onde ela percorre? Ela percorre os mesmos canais que o sangue? Obviamente que não. A linfa, ela tem uma circulação própria por meio de veias, ductos e capilares linfáticos. Ou seja, onde a função clássica dela é percorrer apenas o interior de tais vasos. Aí mostrando justamente, tudo parte do nosso sangue. Então eu tenho aqui uma veia, tá? O plasma sanguíneo. Temos aqui os leucócitos avançando no fluido intersticial, nas células, e observamos que tais células são elas que irão produzir o linfócito. Ou basicamente, no interior da linfa, o que é que existe? Linfócitos propriamente dito. E aí vem um trio que é importantíssimo para a prova de vocês, que acontecerá em breve. Primeiro, edemas linfáticos. Professor, o que seria um edema linfático? Primeiro, um edema linfático, ele pode ser chamado de linfedema. E por que ele ocorre? Porque vai ocorrer o acúmulo de linfa nos vasos linfáticos. Automaticamente, o que é que vai ocorrer no organismo? Um inchaço. Então, o linfedema, o membro, a estrutura, ela ficará edemasiada, inchada. E é óbvio que é a linfa a principal responsável por nossa condição de imunidade. Então, a nossa imunidade, ela está intimamente ligada ao tecido linfático. Beleza, galera? Vamos lá para frente. Modo de ação do sistema imunitário. Vivemos agora essa época de pandemia e é interessante porque temos falado muito, oh meu Deus, uma vacina, vamos descobrir uma vacina para curar o Covid-19, não é? A gente tem pensado muito em vacina. Vejam só como é que age a vacina. Quando você toma a vacina ela automaticamente irá estimular o seu corpo a produzir anticorpos. Ou seja, a vacina ela é preventiva. A vacina ela não cura, a vacina previne a doença. Então, automaticamente, quando descobrimos uma vacina, as pessoas que ainda não adquiriram Covid irão fazer o uso da vacina e vão se tornar imunes, porque o corpo ele irá produzir anticorpos específicos para combater o Covid, para combater o vírus propriamente dito. Quando nós falamos de soro, aí nós já estamos falando de uma coisinha diferente. A vacina previne, o soro ele cura. Por que, professor, que o soro cura? Porque o soro ele já traz na sua composição os anticorpos que são essenciais para o corpo combater uma determinada patologia. Então, nunca esqueçam disso. O soro, ele traz imunidade. O soro, ele te deixa imune porque ele te cura. A vacina previne. Caso você contraia uma determinada patologia, se você tivesse vacinado, o seu corpo ele já vai ter a proteção devida para aquela determinada condição patológica, beleza? Aí, pessoal, a horazinha da atividade, eu quero que vocês resolvam aí as páginas 305 e 308. Muito importante a resolução dessa atividade. São as duas últimas páginas antes da provinha de vocês. A prova ela vai ser justamente até a página 308, tá bom? E é importante que os senhores e as senhoritas façam os devidos estudos, beleza? E aí vem sempre uma dica motivacional, não para, falta pouco para você chegar até o seu sonho, tá? Então, muito interessante, sonhar sempre, né? Então, falta pouco para nós conseguirmos vencer.
continuemos batalhando. A vida, ela é como uma guerra. Toda guerra, para ser vencida, existem muitas batalhas. Existem batalhas que nós vamos vencer, outras que nós iremos perder, mas ao final, se nós sonharmos, tivermos fé em um Deus que é onipresente, onipotente, se nós tivermos fé neste Deus, com certeza nós conseguiremos realizar todos os nossos sonhos. Meu grande abraço, fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe vocês e em breve nós estaremos juntos novamente. Abraço fraterno a todos. Tchau, tchau, pessoal.